Não, eu ia perguntar o que o senhor já sabe sobre esses 4 Exatamente. auditores em questão. O que eles disseram? Eles já prestaram depoimento à polícia. O que eles disseram? Algum deles admite que entrou, que levantou dados sigilosos dos ministros? E quais ministros? Então, vamos lá. Dos 4, um é auditor fiscal. E é sobre ele que eu posso falar. Os outros 3 então têm sobre outros isso. cargos, que assim, vale a pena também tentar entender o que aconteceu, porque, veja, esses outros cargos, eles têm acessos muito mais simples em termos de informação, né? Esse que está mais, eu tenho acompanhado pela imprensa, que é do Rio de Janeiro, que é uma pessoa do SERPRO, que trabalha no atendimento, certo? Então, uma pessoa que trabalha lá no atendimento, ela não tem os acessos, não deve ter, tá? Em tese, não deve ter acesso a sistemas que levariam a esses vazamentos de informações que supostamente ocorreram, que estão sendo avaliados. Lembra que lá em 2010 aconteceu com a filha do José Serra. Era também um funcionário do SERPRO que estava lá imprimindo declaração de imposto de renda. Eu quero crer que não é possível que depois de 16 anos a administração da Receita vai passar por um vexame de ter uma repetição disso. Eu quero crer que não tenha acontecido isso, porque hoje a Receita tem controles. Quando aparece e alguém vai acessar uma pessoa politicamente exposta, e aí sim, André, tem uma diferença que para nós é um pouco estranha, mas todo contribuinte tem direito ao seu sigilo fiscal, não só as autoridades. Mas a Receita tem um sistema em que determinados CPFs, se acessados, aparece um aviso para quem está acessando, é enviada uma mensagem para o chefe dele e, depende do caso, pode ser enviada uma mensagem para os órgãos centrais. Tá? Vamos dizer assim, olhando com bons olhos, não é para proteger essas pessoas, é para proteger o próprio órgão de escândalo. Mas o que esse auditor falou, que o senhor falou? Esse auditor, que é lá do interior de São Paulo, ele falou sim, ele foi ouvido não pela Polícia Federal, ele foi ouvido pela administração da Receita, né, que ele teria feito um acesso em meados de novembro do ano passado, né, e ele de fato lembrou, né, foi dizer, olha, você justifique por que você fez acesso a essa pessoa, que era uma parente do ministro Gilmar Mendes. E aí ele lembrou disso e fez a explicação. Ele estava atrás de saber se essa pessoa era uma ex-mulher, enfim, era uma parente de um colega com o mesmo sobrenome, da mesma região, lá de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, e que tinha sido amigo dele de longa data, e ele foi fazer isso. Quer dizer, pode fazer? Não pode. Então ele confirmou, o auditor confirmou que acessou dados sigilosos da ex-mulher do ministro Gilmar Mendes, parente do ministro Gilmar. Acho que de uma enteada, né? Uma enteada. Isso. Uma enteada. Agora, veja, o que é acessar os dados? A Receita sabe exatamente o que eu olhei, que tela que eu olhei, se é só aquela telinha inicial que vem o CPF, endereço, data de aniversário, nome da mãe, sabe se eu avancei, se eu olhei, se eu entrei na declaração de imposto de renda ou não, se eu imprimi, se eu dei um print de Mas o que ele acessou, então? Foram dados do imposto de renda dela? O que ele acessou? Não acessou. Ele estava atrás de saber se era a ex-esposa, ou seja, só ficou naquela telinha inicial de vínculo de parente. Entendeu? E isso, Andréia, de uma declaração de 2008. Ou seja, quem é que vai querer pegar dados de alguém de 2008 para vazar hoje? E outra pergunta, há vazamentos dessa pessoa, supostamente? Não. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com os fatos que estariam sendo investigados. A razão de ser desse movimento todo, o que foram? As informações que a imprensa trouxe. O contrato de 129 milhões. Aí eu pergunto para vocês, desde quando a Receita ia arquivar esse documento, esse contrato? Aí as empresas entregam para a Receita um contrato, quando fazem contrato de advocacia com o seu cliente? Não. Isso não é um documento que estaria com a Receita. Então, não é da Receita que vazou esse documento. Esse documento pode ter vazado de inúmeros lugares. Do contador, do outro advogado, do gerente do banco, do celular do Vorcário que foi apreendido. Pode ter vazado. Da Receita, esse documento não vazou. Porque a Receita não tem essa informação. Outra coisa, o Lauro Jardim também deu, que a variação patrimonial foi de tanto para tanto, né? Da esposa do ministro Alexandre. Bom, esse dado a Receita podia ter pego, hein? Se ele por acaso achou que bateu ali no centavo, ele falou, opa, alguém da Receita passou essa informação. Porque alguém da Receita com acesso à declaração do imposto de renda da esposa do ministro Alexandre teria esse acesso. Então, é legítimo que ele pergunte para a Receita, como cidadão, não usando o inquérito das fake news e atropelando o devido processo. Ele pergunta, olha, estou achando estranho que uma informação da esposa, ela mesma podia perguntar,
E aí alguém ia verificar se alguém da Receita abriu a declaração de imposto de renda dela. Isso é muito diferente de mandar mais de 100 pessoas para fazer uma apuração aberta. A chance de falso positivo é enorme. Entendeu? Alguém pode ter acessado. Eu lembro na situação quando o senador Flávio Bolsonaro ficou acusando a Receita de ter esse cara funchado, bisbilhotado a vida dele. Vocês lembram disso? A Receita fez lá um levantamento e retornou para ele dizendo, ó, não identificamos nenhum vazamento. Isso significa que ninguém tinha acessado o CPF? Ela tinha acessado, mas eram acessos que não tinham levado a nenhum vazamento. Tem gente que entra no CPF porque é fã da pessoa, quer saber o dia do aniversário, quer mandar uma carta. Volto a dizer, ninguém pode bisbilhotar por motivo fútil nenhum. Não, mas isso é um erro que merece a penalidade prevista de advertência. O que nós estamos vendo é que esse erro foi encaixado num processo tal que a pessoa está com tornozeleira, privação de liberdade, sem processo nenhum anterior, foi levado celular, notebook, e ela não sabe o que está acontecendo. Quer dizer, ela sabe que isso que está acontecendo não tem nada a ver com os supostos vazamentos. Então, assim, é uma situação bem grave, muito atípica. É o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Antes eu vou dar uma sugestão. Pô, auditor fiscal que está acessando os dados da Receita para saber dia de aniversário, se fulano é parente, tem que ser apresentado ao Instagram, Facebook, que está tudo lá. Não precisa usar o banco da Receita para descobrir como rede social. Agora, outra questão. Oi? Concordo plenamente. Agora, outra questão. Como começou essa investigação? Foi peticionado a Receita pelo Alexandre de Moraes, mas com base em que vazamento? O que foi publicado, ou noticiado que houve a quebra que originou esse pedido, essa devassa? Olha, Otávio, o que a gente sabe são basicamente o contrato de 129 milhões que foi trazido ali pela Malu Gaspar e a informação do Lauro Jardim da variação patrimonial da esposa. Agora, quando isso é sempre colocado como um ataque à instituição, então coloca todos os ministros, aí coloca o PGR, aí coloca os parentes até não sei qual grau, entendeu? Tanto que essa pessoa, quer dizer, uma enteada, quer dizer, filha da ex-mulher, e estava na lista, tanto que apareceu. E aí, é o que eu digo, na nossa visão, na nossa leitura, é uma forma de... Vai ter algum falso positivo, entendeu? Essas pessoas aí que são funcionários do CERP, se tiver alguém fazendo como estão levantando, que ele estava imprimindo declarações dos ministros e vendendo, é um vexame enorme para a administração da Receita. Eu quero crer que isso não vá se confirmar. Né? Porque, veja, alguém que está lá no CAC Laranjeiras, no Rio de Janeiro, está imprimindo declaração de imposto de renda dos ministros espalhados pelo país. Isso aí era para chamar a atenção muitíssimo. Vai dar o sistema alerta para ele, para todo mundo. Eu acho muito improvável que isso se confirme. Mas vamos ver. Eu posso dizer pelo auditor fiscal que isso em absoluto aconteceu. Quando apareceu essa confusão, que ele fez e reconhece, entendeu? Mas nós precisamos ter um pouco de proporcionalidade. Quer dizer, ele sabia que ao confessar isso, a corregedoria vai abrir um PAD, ele vai lá ser ouvido e ele vai ser penalizado, conforme diz o manual. Ele vai levar uma advertência. É isso que ele esperava, e não receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã, né, fazendo mandado de busca na sua casa e botando uma tornozeleira. Né? Privação de liberdade é algo que precisaria ser motivado. Então, enfim, já cansamos de falar dos inquéritos das fake news, da falta de respeito ao devido processo legal, e a gente está muitíssimo preocupado que isso tenha acontecido novamente. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, que é o seguinte: esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Então, isso é um efeito concreto, muito negativo para a nossa instituição. Presidente Valdo Cruz, aqui de Brasília, prazer em falar com o senhor, esclarecimentos importantes aqui para a gente entender o que está acontecendo.
Eu ouvia ontem, dentro do Supremo Tribunal Federal, uma queixa em relação ao motivo da abertura dessa investigação. E, a depender do que o senhor está falando, o contrato, eu até ouvi a mesma coisa desses ministros, o contrato não está na Receita Federal, o contrato que foi divulgado pela Malu Gaspar. Isso não existe em registros da Receita, né? Não é isso, certo? Isso, perfeito. Agora, a atualização, ou seja, a evolução patrimonial da Viviane, a mulher do Alexandre, aí esse dado consta dos dados da Receita, né? Aí eu pergunto o seguinte, neste caso, alguém que acessou o computador, ele tem que estar registrado que ele acessou também a evolução patrimonial ou já acessando o CPF da mulher do ministro, já é acesso para tudo quanto é de documento contido ali dentro? É assim, Valdo, os acessos à Receita eles são super controlados, restritos, tem camadas de permissão. Então, o cargo de auditor pode uma série de sistemas, o cargo de analista pode menos, o cargo de técnico menos, funcionário do SERP atendimento, enfim. Então, há todo um regramento para isso. E também da onde você trabalha, quer dizer, se eu trabalho na área aduaneira, tem um tipo de sistema, se eu trabalho na fiscalização ou na consulta, enfim. Os sistemas são todos bem manualizados e controlados. Para a gente que trabalha é até chato para chuchu, para você lidar com esses sistemas e acessos. É muito restritivo, né? Por isso que eu estranho que alguém lá no atendimento de Laranjeiras tenha feito essa devassa aí nos ministros. Mas, assim, os logs de registro de acesso ao sistema da Receita, eles conseguem responder tudo. Se eu apenas entrei no CPF de determinada pessoa, se eu entrei lá, apareceu só a frente dela, se eu entrei na declaração de imposto de renda, se eu imprimi, que tela que eu olhei, se eu fui ver os dependentes, que médico que ele usa, a escola dos filhos, enfim, dá para saber com detalhe tudo que a pessoa fez. Por isso que, assim, me preocupa que a Receita tenha, em tão pouco tempo, ao invés de apurar isso, porque a Receita, na nota que ela soltou, ela falou preliminarmente, ou seja, preliminarmente é sem conclusão. E preliminarmente, sem conclusão, o auditor fiscal está com uma tornozeleira eletrônica na perna, né? Então, assim, me preocupa que a Receita tenha entregue essas cabeças aí ao PGR e ao STF, sem primeiro fazer todas essas apurações para saber se tem algum... Afinal, alguém olhou o DPF da Viviane Barsi? Se olhou, quem é? Isso dá para ver claramente. Agora, a pessoa pode ter acessado o CPF de um parente de terceiro grau de sei lá quem que não está na história. E essa pessoa pode ser um dos 4. A gente não tem informação. E esse é outro problema. Assim como aconteceu em 2019, a tendência é escorrer em sigilo. E ninguém vai ficar sabendo, nem a imprensa. Por isso que eu peço à imprensa que tente acompanhar o mais de perto isso, né, para que haja as apurações e os inocentes sejam liberados e os culpados sejam punidos conforme, proporcionalmente ao mal que fizeram. Muito interessante essa explicação toda que o senhor dá, e a gente estava aqui tentando entender, porque quando o senhor diz que, por exemplo, esse servidor de Laranjeiras, né, que não deveria ter acesso, porque, pelo que a gente entende, ele trabalhava num setor que... atendimento. No atendimento, ele não teria acesso a esses dados sigilosos. Aí o senhor falou, é uma vergonha para a Receita quando essa falha acontece. Se de fato aconteceu. No atendimento, para você ter uma ideia, no atendimento, a pessoa pode ir lá, eu vou lá pessoalmente no atendimento, falo, estou com dificuldade no meu computador, eu queria uma cópia da minha declaração de imposto de renda. E eu posso ir lá pessoalmente fazer isso, certo? Aí ele vai me dar... Aí eu vou receber um e-mail, eu mesmo vou receber um e-mail informando que eu estive lá. Ou seja, existem maneiras para que nenhum contribuinte tenha a sua informação fiscal devassada. Mas no caso das pessoas politicamente expostas, as autoridades, ministros do STF, é muito mais que isso. A hora que ele fosse entrar, aparece um alerta, aparece um pop-up assim na tela, ele tem que justificar, dizer qual é o procedimento que ele está trabalhando, aparece uma mensagem para o chefe dele. Enfim, eu acho muito estranho que alguém tenha conseguido imprimir declarações de imposto de renda dos ministros e não tenha alertado ninguém. Mas, então, é esse ponto que eu queria pegar. O senhor disse, aí o senhor cita o Barreirinhas. Se isso aconteceu,
a cúpula foi avisada, certo? Deveria ter sido avisado. O senhor falou, ele entregou aos estrutura servidores, de- mas ele não pode ter sido avisado disso que o senhor está falando? Aí eu não sei dizer. Eu quero crer que não. Eu quero crer que essas coisas não vão se confirmar. Vamos aguardar. Porque em 2019 foi bem isso. O ministro Alexandre falava como se fosse tudo fato. Crimes gravíssimos, vazamentos, criminosos, escreveu isso aí nas decisões. 2 meses depois, os auditores estavam todos reintegrados, porque não havia nada daquilo. Eles Então, foram acusados do que na época? O senhor pode explicar para o assinante, para relembrar? Eles foram acusados de terem vazado informações do ministro Gilmar Mendes, né, na época. E aí a revista Veja deu isso, o ministro Gilmar ficou muito ofendido, e aí, enfim, aí o inquérito das fake news ainda era recente na época. Havia, de fato, uma fiscalização. Veja, ali foi uma situação um pouquinho diferente, com semelhanças e distinções. Havia ali uma fiscalização da Receita sobre 133 pessoas, dentre elas ministros e familiares, e houve ali também a intenção de aproveitar esse pseudo-vazamento para suspender tudo. Tá? Os auditores foram reintegrados 2 meses depois, mas as fiscalizações nunca mais aconteceram. Né? E o efeito disso, concreto, é que na Receita ninguém vai ter coragem de mexer com isso, né? Porque é muito arriscado, como eu disse. Vamos investigar, vamos fiscalizar o PCC, é menos arriscado, né? Porque a mensagem é essa. Não fuça nisso aí que vai ter pancada.